Você está em busca dos 800 mais na prova de matemática do Enem, então seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Roberto e essa aqui vai ser a primeira de uma sequência de 3 aulas onde eu resolver todas as questões do Enem segundo a aplicação do ano de 2023. Só que, spoiler, aqui a gente vai resolver todas as questões na ordem que aparece, até para um aspecto didático. Mas você sabe muito bem que na hora da sua prova você vai caçar as questões fáceis, médias e difíceis. Por quê? Porque isso é o que vai fazer te chegar no 800 mais rapidamente. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a vinheta que logo após a gente começa nossa aula. Simbora! Isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente vai responder a primeiro grupo de questões do Enem, segunda aplicação de 2023, seguindo a ordem, mas o que você vai ter que fazer na hora da sua prova, seja no Enem 2024, no Enem 2025, é encontrar as questões fáceis, depois as médias e depois as difíceis, ok? Então vamos para cima. O que é que diz a primeira questão? Ó, questão típica de Enem, por quê? Tem todo um contexto que você vai ter que ler, interpretar e identificar quais são os dados importantes, tá? Outro fator preponderante é sempre começar pelo comando, porque o comando muitas vezes vai lhe dizer tudo o que você tem que fazer, tá? O que é que diz essa questão aqui, tá? Ó, para que essa empresa alcance o quê, ó? O lucro planejado, qual deve ser o valor de venda em real de quê, ó? De um aparelho celular desse modelo aonde, ó, no segundo semestre desse ano. Então ele quer saber, ó, qual o valor de venda de quê? De um aparelho no segundo semestre para que tenha, ó, esse tal lucro planejado. Então somente pelo comando não dá para resolver, ou seja, a gente tem que encontrar mais informações. Em particular, essa questão aqui, como tem um texto grande, eu vou dar uma lida por completa nela para você entender mais facilmente se ela é uma fácil, média ou difícil. Por quê? Se uma questão é fácil, mesmo tendo um texto grande, você vai perceber, tem uma conta para fazer. Se ela for média, você consegue entender, entretanto, vai ter muita coisa para fazer, você também entende. E se ela for difícil, é daquelas questões de assuntos que tem mais perfil de ensino médio, que o pensamento tem que ser um pensamento um pouco mais diferenciado, tá? Então vamos lá. No ano em que a empresa lançou seu novo modelo de celular no mercado brasileiro, investiu, ó, 45 milhões de reais no primeiro semestre em cada uma das 5 regiões do país. Tá? Então, 45 milhões de reais investidos em cada uma das 5 regiões do país. Então já dá para perceber que teoricamente teria que fazer uma multiplicação, né? 45 vezes 5, tá? Colocando à venda, ó, 30 mil aparelhos também por região. Então também, ó, 30 mil por região, como tem 5 regiões, já tem induzido aí uma multiplicação, 30 mil vezes 5. Continuando, ó, no primeiro semestre, todos os aparelhos colocados à venda foram vendidos. Então, ótimo. Gerando um lucro total de 30 milhões de reais. Observe que esse lucro aí, ó, é um lucro total, não é um lucro por região. Tá? Então, esse aí é um fator muito importante. Isso aqui a gente pode dizer como uma pegadinha, porque ele fala desses 45 milhões por região, esses 30 mil aparelhos por região, mas o lucro é um lucro total. Tá? Já no segundo semestre, a empresa decidiu que faria o mesmo investimento, ou seja, o mesmo investimento de 45 milhões. E colocou à venda as mesmas quantidades de aparelhos por região, ou seja, vai fazer o mesmo investimento de 45 milhões, vai colocar à venda a mesma quantidade de aparelhos, tudo por região, tá? Por causa da demanda observada, a empresa considerou que todos os aparelhos desse modelo fossem ofertados. Ou melhor dizendo,
todos os aparelhos desse modelo que fossem ofertados sejam vendidos e, além disso, planeja obter um lucro total 10% maior no segundo semestre do que o que já obteve no primeiro semestre. Ou seja, o lucro que ele teve, ele não quer ter o mesmo lucro, porque ele vai fazer o mesmo investimento, vai ter a mesma quantidade de aparelhos vendidos, entretanto, ele quer ter um lucro maior, certo? Para que essa empresa alcance o lucro planejado, qual deve ser o valor de venda em real de um aparelho celular desse modelo, aonde, no segundo semestre desse ano? Então vamos lá. Dá para perceber que é uma questão de matemática básica, porque só envolve as operações básicas e um pouco de porcentagem, porque ele está falando que ele quer que um lucro seja maior. Só que perceba, você consegue fazer direto essa questão assim? Não, por quê? Porque tem muitos detalhes. Então essa questão não é uma questão considerada fácil. Ela é considerada média, por quê? Pelo rigor dos detalhes. Então, sem sombra de dúvidas, sua leitura na hora da prova, obviamente, seria uma leitura mais rápida que essa, e perceberia que essa aqui seria uma questão média. Ou seja, deixa para fazer depois e já pula para a próxima. Por quê? Porque na próxima pode ser uma questão mais rápida. Entretanto, você já deixaria aqui do lado um Mzinho. M de quê? De média. Ou seja, quando você for fazer a prova, ou melhor, quando você voltar a fazer as questões que você não fez no primeiro bloco de resolução, essa aqui com certeza seria uma questão para você fazer, tá? Mas vamos lá. Ele está dividindo aqui em dois casos, né? O caso que acontece no primeiro semestre e o caso que acontece no segundo semestre. Ele está falando do investimento e da quantidade de aparelhos que estão sendo vendidos, tá? Primeiro, eu não vou trabalhar com o lucro total. Por quê? Porque eu quero trabalhar exatamente com esses 45 milhões e com esse 30 mil. Eu não preciso necessariamente multiplicar por 5 esses valores. O que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou pegar esse 30 milhões aqui, que é o lucro no primeiro semestre, lucro do primeiro semestre, e vou dividir por 5. Por quê? Porque não são 5 regiões? Entretanto, esses 30 milhões são das 5. Então, lucro do primeiro semestre, por região. Então, eu vou pegar o 30 milhões e vou dividir por 5. Ou seja, 6 milhões foi o lucro por região, tá? E no segundo semestre, o que é que ele quer que aconteça no segundo semestre? Lucro no segundo semestre também, por região. Ele quer que o lucro seja 10% maior. O que significa o lucro ser 10% maior? Significa que ele sai de 100% para 110%. E o que é 110%? É a mesma coisa que 1,1. Ou seja, você vai pegar esses 6 milhões e vai multiplicar por 1,1. Isso significa aumentar 10%, tá? Ou seja, o lucro que ele quer que tenha, né, no segundo semestre é de quanto? 6,6 milhões, tá? Só que veja bem, o quanto é que ele está investindo? 45. E o quanto é que ele quer ter de lucro? 6,6. Ou seja, quanto é que ele tem que vender? 45 milhões, né? Não vou escrever aqui milhões, não. Mais 6,6. Ou seja, as vendas ao todo tem que ser de quanto? De 51,6 milhões. Que isso aqui eu vou esquecer essa vírgula e vou escrever o número correto, 51 milhões e 600 mil. É isso que significa 51,6 milhões, tá? Então isso aqui é o total
vendido em cada uma das regiões, né? 51 milhões e 600 mil. Só que a pergunta é qual o valor que tem que ser vendido por celular. Se tem 30 mil celulares, o que é que eu faço? Pego essa quantidade, ó, e divide por 30 mil, certo? Corta 4 zeros de cima com 4 zeros de baixo, fica 5.160 dividido por 3, faz a conta, tá? Isso aqui resulta em 1.720. Resposta correta, letra B. Então, deu para perceber que tem muitos detalhes essa questão, que inclusive você nem precisa de muitos desses detalhes. Olha, esses 45 milhões aqui você usou para somar com 6,6, tudo bem, mas desses 45 inicial, você não precisou multiplicar por 5. Porque se você tivesse multiplicado por 5, depois você teria que somar com esses 30 milhões. Então, se atenta nos detalhes. Essa não é uma questão que você faz diretamente, porque ela é uma questão média, tá? Então, essa aqui você teria que fazer depois, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó, comando. De acordo com o critério adotado, bom, você sabe qual é o critério? Não. Então, temos que provavelmente ler mais informações, né? A fábrica descartará o lote. Bom, somente lendo o comando não deu para resolver. Vamos para essa parte inicial aqui, ó, que eu vou chamar de pré-comando. Muitas vezes, somente lendo o pré-comando a gente consegue resolver. Ó. Foi determinado o descarte do lote que apresentasse maior amplitude. O que significa amplitude? Significa a diferença entre o maior e o menor valor. Então, essencialmente é isso que a gente vai fazer nessa questão. Ó. Subtrair o maior com o menor valor. Então, a gente já sabe qual o critério adotado, né? De descartar o que tiver o quê, ó? Maior amplitude. Certo? Então, vamos lá. Vamos ler aqui o restante só para você perceber que você não precisava ler aqui. Porque, essencialmente, falar em amplitude, a gente já sabe que é maior valor menos o menor valor. Certo? A amplitude é uma medida estatística que detecta a variabilidade dos dados de uma amostra. Ela pode ser utilizada como critério de qualidade da produção na indústria de peças, indicando, por exemplo, a necessidade do descarte de um lote defeituoso. Então, serviu para nada aí, tá? Uma fábrica analisou 5 unidades de cada um dos 5 lotes da produção de um tipo de peça que, por projeto, devem ter, melhor dizendo, comprimento igual a 10 centímetros. As medidas em centímetros dessas unidades estão distribuídas a seguir. Então, não serviu para muita coisa, não. Então, foi determinado o descarte do lote que apresentasse a maior amplitude. Então, de acordo com o critério adotado, a fábrica descartará qual lote. Então, vamos lá, tem que fazer as contas. Então, maior menos a menor. Então, o maior valor aqui é 10,30 e aqui 9,80. É sempre o primeiro com o último, né? Ou melhor, o último com o primeiro. Tá? Deixa eu só destacar aqui. E agora é fazer as contas. 10,30 menos 9,80 dá 0,50. 10,60 menos 10,55 dá 0,05. Aqui, 10,20 menos 9,80 dá 0,40. 10,20 menos 9,90 dá 0,30. E 9,50 menos 9,30 dá 0,20. Então, o maior desses valores é qual? A maior amplitude é essa.
Então, o lote que vai ser descartado, melhor dizendo, é o lote 1. A resposta correta, letra A. Então, deu para perceber? Você pularia a primeira, mas faria a segunda. Por quê? É uma conta direta. Você já percebe, ó, maior amplitude, ou seja, é uma conta de subtração. Não é a anterior que você tem divisão, depois porcentagem, depois fazer isso, depois fazer aquilo, não, é direto. Então isso aqui é uma questão fácil, que inclusive com o pré-comando, junto com o comando, você conseguiria responder, nem precisaria ler o restante. Tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Em quantos dias de trabalho o novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de calças jeans? Então, opa, somente com comando não dá para resolver. Temos que ler o restante, tá? Então, uma questão, inclusive uma questão que tem texto curto, você pode até ler direto. Por quê? Porque o texto é curto, você lê rápido. Então, ó, em uma ateliê de costura, para confeccionar, ó, 200 calças jeans em 5 dias de trabalho, são necessários 10 funcionários. Então já dá para perceber com a estruturação da leitura que isso aqui envolve o quê? Regra de 3. Então, normalmente, se a questão for de regra de 3 e que a conta for direta, você faz. Por quê? Porque é básico. Tá? Devido a uma crise financeira no ateliê, a gerência decidiu demitir, ó, 4 funcionários, visando a redução de custos. Sabe que a produção deverá ser mantida com um novo quadro de funcionários, ou seja, após a demissão. Ó, comando: em quantos dias de trabalho um novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de calças jeans, tá? Então, regra de 3, que é inclusive regra de 3 simples, que é só montar a tabela, identificar as grandezas e fazer a proporção, tá? Primeiro, ó, a quantidade de dias trabalhados, né? Que é o tempo. Ó, 5 dias inicialmente, né? Ó, 5 dias. E que tem uma determinada quantidade de funcionários. Qual a quantidade inicial de funcionários? 10. Só que agora foram demitidos 4, ou seja, tem quantos funcionários? 6. E para fazer o mesmo serviço que fazia antigamente, vai precisar de quantos dias? X dias. Dá para perceber, deixa eu apagar esses dias aqui, que essas grandezas são o quê? São inversas, porque se tem menos funcionários para fazer aquela mesma quantidade de serviço, que era o quê? 200 calça jeans, como tem menos pessoas, ó, de 10 para 6, menos pessoas, eles vão precisar de mais tempo. Então, ó, qual o macetezinho? A primeira flecha eu sempre coloco na direção do X. E como eu identifiquei que as grandezas são inversas, ó, essa flecha vai para onde? Para cima, tá? Você arma a conta, ó, repete sempre a que está com X. Por quê? Porque eu padronizei isso. E inverte a outra, ó. 6 está para 10. E é só fazer o famosíssimo cruz credo. X vezes 6 igual a 5 vezes 10. X vezes 6 dá 6x. 5 vezes 10 dá 50. Quem é o x? 50 dividido por 6, ó. Você arma a conta rapidinho. 50 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48 para 50, 2. Pergunta, precisa continuar essa conta? Não, porque quando você olha as alternativas, a única que tem 8, e aqui seria 8, vírgula alguma coisa, é a letra D. Pronto, acabou. Então, também uma questão fácil, que é uma questão que está lá no Ensino Fundamental 2, né? Regra de 3 simples, tá? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. O tamanho em centímetro do fêmur desse astronauta ao completar 4 meses no espaço será... Então, ó, você dá para perceber que isso aqui é um gráfico, né? Uma parte de um gráfico, melhor dizendo, e que isso aqui é o quê? É uma reta.
tá? Se isso aqui é uma reta, qual o conteúdo que envolve essa questão? Função afim ou função polinomial do primeiro grau. Isso aqui é algo básico? Às vezes, se você lembrar das fórmulas, né, nos detalhes que tem dessa questão. Mas, naturalmente, essa questão aqui não é tão básica. Então, essa aqui você também poderia pular, tá? Primeiro, porque se você olhar para a questão aqui de um modo como um todo, você não vê equação nenhuma dela. Então, você ainda tem que encontrar a equação. Então, isso aqui não é básico, tá? Então, ó, vamos ler o restante da questão, porque somente com o comando, ó, o tamanho em centímetro do fêmur, ó, desse astronauta ao completar 4 meses no espaço será de... Então, ó, dá para perceber, ó, que aqui é tamanho, né? E aqui é o quê? O tempo. Ele quer saber exatamente a 4 meses. Inclusive, você nem precisa ler o restante. Tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Direto, encontrar a equação dessa reta aqui. Tá? E para a gente encontrar a equação de uma reta, a gente precisa identificar o quê? 2 pontos. E é interessante que a gente encontre os pontos mais simples. O primeiro ponto e o mais simples é sempre o que tem a zero. Ó. Então, o primeiro ponto é 0 e aqui, ó, 50. Esse aqui é o primeiro ponto. E quem vai ser o segundo ponto? Aí você vai dizer, pô, Thiago, esse daqui, ó. Só que esse daqui tá no meio aqui, né? Entre 47,5 e 48. Então, ele não é o melhor. Quem é o melhor é esse daqui, ó. Que está exatamente aqui em cima. Então, qual o melhor ponto? 2 e quem? 48,5. Porque você sabe exatamente, ó. 2 e 48,5, tá? Vamos lá, o que é que a gente faz agora? Só relembrando, o que é uma equação de uma reta? É uma equação do tipo f de x, ou se eu quiser trocar o f de x por y, fica a gosto do freguês igual a ax mais b. Tá? Só que nesses dois pontos aqui, ó, nesse e nesse, eu tenho uma coisa muito importante, que é exatamente esse ponto aqui. Ó. Sabe o que é que tem de interessante dele? Porque ele é o ponto 0,50. Sabe o que significa o ponto 0 e alguma coisa? Essa alguma coisa que é o 50 é exatamente o valor de B. Ó. Então, quem é o B? É 50. Então, eu já tenho ó, parte da minha equação da reta ali, né? Que é ax mais 50. Agora falta encontrar o valor de quem? De A. Tem duas maneiras de encontrar o valor de A. Eu vou usando a técnica, né? Vou encontrar, melhor dizendo, usando a técnica da variação, né? Que é ΔY dividido por ΔX, tá? Então é só fazer essa continha, ó. Quem é o ΔY? É 50 menos 48,5, ó. 50 menos 48,5. E quem é o ΔX é a variação do x, só que você tem que seguir a ordem, tá? Quem é a ordem, ó? Eu comecei por aqui, então vai ser 0 menos 2, tá? Então, ó, 0 menos 2. 50 menos 48,5 dá 1,5. E 0 menos 2 dá menos 2. Tá? 1,5 dividido por 2 dá 0,75. Só que como tem esse menos, isso aqui vai ficar igual, ó, deixa eu apagar, menos 0,75, que é exatamente o valor do A. Ó. Então, eu já tenho o valor do A. Menos 0,75. O que é que eu faço? Eu substituo nessa equação aqui. Ó. F de x é igual a quem? Menos 0,75x mais 50. E ele quer saber ó, o tamanho do fêmur após ó, 4 meses. Então, ó, o x aqui vai fazer papel de quem? De 4. Então, vai ser quem é f de 4? Menos 0,75 vezes 4 mais 50.
Então, menos 0,75 vezes 4 dá menos 3. E menos 3 mais 50 é igual a 47. Resposta correta, a letra D. Então, ó, das 4 primeiras, você já deixa... Já teria feito 2, teria pulado a primeira, mas teria deixado como média. Essa daqui, se você entende o conteúdo, né, sabe essas relações, ela você sabe fazer, tá? Mas ela, se for considerada média, é das médias mais difíceis. Entretanto, se você lembrar desses toques aqui que eu falei, ela você faz, só que você faz depois, ok? Vamos lá, próxima questão. E diz o seguinte, ó. Um texto relativamente grande que a gente tem que entender aqui, tá? Qual é a medida em metros, você já tem que identificar qual a unidade de medida, dessa nova altura expressa com, ó, 2 casas decimais. Então é importante, ó. Ele quer saber alguma coisa em metro e ele quer saber, ó, com 2 casas decimais, ok? Uma pessoa tinha um projeto para um salão de festas no formato de quê, ó? Um paralelepípedo reto retângulo. Ela comprou a quantidade exata de azulejos para cobrir as paredes laterais, incluindo as regiões destinadas a uma porta e uma janela, tá? Os azulejos que cobririam essas regiões seriam reservados para futuras substituições. Esse projeto previa que o salão teria como dimensões internas, ó, 10 metros de comprimento por 6 metros de largura por 2,5 metros de altura, tá? Fazer um desenho aqui só para ilustrar, ó. Rapidinho. Então, ó, 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 2,5 metros de altura, tá? Continuando. Por decorrência de uma mudança no projeto, o salão ficará, ó, com 12 metros de comprimento, ou seja, vai sair de 10 para quanto? Para 12 metros. Que mais? Por 5 metros de largura. Então, ó, aqui vai passar para 5 metros. E as dimensões para a porta, e melhor dizendo, e as mesmas dimensões para a porta e janela, tá? Como a compra dos azulejos já foi feita, essa pessoa ajustará a altura do salão de modo que a área lateral, incluindo as regiões da porta e da janela, seja equivalente à área, ó, seja equivalente, ou seja, igual a quem? A área lateral antes da alteração do projeto. Ou seja, quando ele mudou o projeto, ele mudou, entretanto, ele quer que a área lateral seja igual à área anterior, ok? Então a pergunta, ó, qual a medida em metro dessa nova altura expressa com 2 casas decimais? Então, ó, a nova altura vai ser o quê? X. Entretanto, a área anterior tem que ser igual a essa nova área, tá? Então observe bem o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó, nessa região aqui, e eu quero calcular a área lateral. O que significa calcular a área lateral? Significa calcular essa área daqui, a de trás, ó, essa de trás, a do lado esquerdo e a do lado direito. Calcular as áreas separadas e depois somar, tá? Então vamos lá, ó. Vou chamar aqui de área 1, ó. Área 1. Quem vai ser a área 1, ó?
Primeiro, dá para perceber que são retângulos, né? Ou seja, 10 vezes 2,5. Só que tem da frente e de trás, ou seja, 2 vezes 10 vezes 2,5. Mais, agora a área dos lados, ó. 6 vezes 2,5. Só que tem do lado direito e do lado esquerdo, ou seja, mais 2 vezes 6 vezes 2,5, ó. 10 vezes 2,5 dá 25. E 25 vezes 2 dá 50. Vou apagar aqui e colocar logo 50. Mais 6 vezes 2,5 dá 15. E 15 vezes 2 dá 30, ou seja, mais 30. Ou seja, a área 1 é igual a quanto? A 80. A área 2 tem que ser quanto? 80 também. Só que para a área 2 ser 80, eu preciso descobrir qual é o valor do x. Então, ó, vamos lá. Área 2. Quem vai ser a área 2? Ó? 12 vezes quem? X. Só que tem da frente e de trás. Ou seja, 2 vezes 12 vezes x. Mais lateral, ó, 5 e a altura x. Mas só que tem do lado direito e do lado esquerdo. Mais 2 vezes 5 vezes x. Tá? 2 vezes 12 dá 24 vezes x. Ó, 24x. Mais 2 vezes 5, 10 vezes x. 10x. E 24x mais 10x, 34x. O que é que eu faço com essas duas áreas? Igualo. Ou seja, 34x é igual a quanto? A 80. Ó. Passo 34 dividindo, ó. 80 dividido por 34. Se você quiser simplificar para facilitar as contas antes de dividir, você faz. 80 dividido por 2 dá 40. E 34 dividido por 2 dá 17. Agora não tem para onde correr, ó. Tem que dividir, ó. 40 dividido por 17. 40 dividido por 17 dá 2. 2 vezes 17 dá 34. 34 para 40 dá 6. Acrescenta um zero, coloca a vírgula. 60 dividido por 17 dá 3. 3 vezes 17 dá 51. Para 60, 9. Dá para perceber, ó, quando a gente analisa as respostas, que a única que tem 2,3 é a letra D. Então, a resposta correta só pode ser a letra D. Nem precisa encontrar qual é a outra casa decimal, tá? Então, essa aqui também é uma questão básica, que envolve área, que envolve volume, porventura, mas a gente não precisou do volume, sim só da região. Entretanto, tem muitos detalhezinhos. Então, essa aqui também é considerada média. Então, essa aqui você faria depois, tá? Vamos lá. Próxima questão, que diz o seguinte, ó. A expressão que representa a unidade de medida para a grandeza, ó o nome da grandeza, potência radiante por unidade de área é. Então, ele quer saber, isso aqui é uma típica questão, que ele dá um contexto para a criação de uma medida diferente, e quer saber qual a unidade de medida que a gente utiliza para ela, tá? Então, normalmente, essas questões são rápidas de serem feitas. Às vezes são estranhas, inclusive essa aqui não é tão normal da gente trabalhar, mas essas questões são rápidas de serem feitas, ou seja, a gente faz, tá? Vamos lá. Em radiometria, a potência radiante emitida por uma fonte de radiação é diretamente proporcional a uma quantidade de energia em joule. Então, a gente já pode escrever isso aqui, ó. A potência radiante eu vou chamar de P. Quando ele fala que é diretamente proporcional, a gente tem que colocar um igual e uma constante de proporcionalidade. Só que quando você vai olhar para as alternativas aqui, nenhuma tem uma constante de proporcionalidade, ou seja, você não precisa se preocupar com ela, tá? Como ele fala que é diretamente proporcional, você vai colocar igual a exatamente esse valor. Se ele falasse que era inversamente proporcional, você teria que colocar igual ao inverso desse valor, tá? Então, ó, é diretamente proporcional a quem? A quantidade de energia que é dada em joule. E quando eu olho as respostas, é exatamente o J que está utilizando, tá?
em joule irradiada pela fonte, ó, e inversamente proporcional ao intervalo de tempo t em segundo, ou seja, inversamente proporcional. Você vai dividir, ó, por quem? Por esse S. Quando eu olho as respostas, todas têm o S. Ou seja, o P é igual a quem? Ao J dividido pelo S. Certo? Em que a fonte necessita para essa energia. Continuando. Por meio de sensores adequados, localizados em diferentes distâncias da fonte, medidas ó, em metro, é possível medir a potência radiante, ó, potência radiante por, o que significa esse por? Dividido, ó, dividido por quem? Por unidade de área. Unidade de área é o quê? É metro quadrado, que chega àquela posição. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa potência radiante e vai dividir por quem? Por metro quadrado. Tá? Isso aqui é igual a quem? A potência que é o quê? J por S dividido por quem? Por metro quadrado. Então, basicamente, você vai fazer uma divisão entre frações, porque ó, esse metro quadrado é a mesma coisa de metro quadrado sobre 1. Então, você repete a de cima, ou seja, J por S vezes 1 sobre M quadrado, né? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar J vezes 1, J, dividido por S vezes M ao quadrado. E essa é a unidade de medida da potência radiante por unidade de área. Isso daqui. Resposta correta, a letra E. Ok? Então, uma questão que você faz rápido é só trabalhar com essas unidades de medida, inclusive é uma questão que você consegue fazer rápido, tá? Qual o detalhe dela? Você lembrar que se for diretamente proporcional, fica sempre no numerador, inversamente proporcional você inverte, tá? Então, essa aqui você consegue fazer rápido. Entretanto, tem que se atentar aos detalhes, tá? E principalmente por ser uma questão que você faz rápido, mesmo sendo considerada média ou das difíceis, as mais menos difíceis, essa você faz por quê? Porque é rápida, tá? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. Nesse voo, qual das figuras apresentadas é compatível com as restrições estabelecidas? Bom, a gente sabe quais são as restrições? Não, ou seja, tem que ler o restante. Só que eu vou para a frase que tem em cima, que é o que eu chamo de pré-comando. Ó. Suponha que um avião fez um voo com origem diferente do destino final e cuja representação apresente 3 pontos de controle. Então, ó, ele quer o quê, ó? Com origem diferente do destino final. Então, dá para perceber que tem informações que são meio estranhas, então vamos ler o restante que provavelmente vai ter mais informações, tá? Ele só fala desses 3 pontos aqui de controle, mas eu não sei o que são 3 pontos de controle, então vamos encontrar as demais informações, tá? A trajetória de um avião durante um voo entre duas cidades ocorre dentro de áreas de controle de tráfego. Durante um voo, é exigido que o avião, melhor dizendo, sobrevoe pontos de controle situados no solo e demarcados entre a origem, ó, tá? E o destino da aeronave. Assim, embora a trajetória do avião ocorra num espaço tridimensional, para controlar o voo, a visualização representativa dessa trajetória é dada por uma linha poligonal plana, em que 3 pontos de controle sucessivos nas representações devem ser o que, ó? Não colineares, ou seja, não tem que estar sobre uma mesma reta, tá?
Então, as figuras apresentam algumas possibilidades dessas representações, nas quais todos os pontos de controle estão representados. Tá? Os pontos de controle são exatamente os pontos que ficam depois da origem, né, do ponto de partida, e antes do ponto do destino, né, antes do ponto de chegada. Então, ó, suponha que o avião fez um voo com origem diferente do destino, né, destino final, cuja representação apresente 3 pontos de controle. Certo? Nesse voo, qual das figuras apresentadas é compatível com as restrições estabelecidas? Vamos lá. A letra A. Ó. A origem... Letra A não, né? Possibilidade 1. A origem é diferente do destino. Opa, pode ser, ó. Quantos pontos de controle, ó? Um aqui, um aqui, um aqui. E, obviamente, isso aqui não está sobre uma mesma reta, né? Isso aqui é não colinear. Ou seja, o item 1 pode ser. Vamos lá. Item 2. Origem diferente do destino, ok? Quantos pontos de controle? 1, 2, 3, 4. Opa, não pode ser. Item 3 não pode ser porque tudo colinear aqui, então já cancela. 4, a origem igual ao destino, não pode. Então, ó, e aqui no item 5, a origem é diferente do destino, mas só tem um ponto de controle. Então, ou seja, não pode. Então, a alternativa correta, letra A. Bom, uma questão básica, né? Não tem muito o que fazer. Talvez a única coisa que não lembro seria isso de pontos colineares, né? A parte lá de geometria plana, a parte inicial, né? Mas algo bem básico, tá? Essa aqui, sem sombra de dúvidas, tem que ser feito. Primeiro, porque não tem muita conta para fazer. E segundo, porque ela é rápida de ser feita, tá? Mesmo que ela seja, no final das contas, considerada uma questão média, ou até mesmo alguma questão difícil, porque tem um texto assim meio nebuloso, vamos dizer assim, mas essa questão se faz rápido, ou seja, você faz. Eu quero que você tenha em mente, o problema não é você acertar questões difíceis, e sim o problema é você errar questões fáceis. Mas quanto mais questões você acerte, maior vai ser sua nota. O que não pode é você deixar, por exemplo, as questões 177, 178, 179 e 180 sem responder. Por quê? Porque você não chegou lá e as 4 últimas eram fáceis, tá? Então é isso que você precisa perceber e fazer sua prova. Sempre fazer assim, tá? Vamos lá, próxima questão que diz o seguinte, ó. Vamos lá, comando. Os dados exibidos no gráfico indicam que a torcida que apenas cresceu, ó, entre fevereiro de 2006, então ó, já olha para o gráfico. Onde é que está fevereiro de 2006? Aqui. E o que? Agosto de 2007. Então, onde é que está agosto de 2007? Aqui. Ó. Qual é que apenas cresceu? Pergunta. Precisa ler o restante? Não. Só olhar para o gráfico. Então, vamos lá. Ó. Fevereiro de 2006. Então, está aqui. Ó. A torcida 1, né? Isso aqui já não pode, ó, porque decresceu. Então, já não pode ser a 1. A 2, ó, também não é, porque, ó, daqui para cá não cresceu. Pelo menos se manteve a mesma. Então, não é. A 3, ó, também não, ó, porque se manteve no mesmo padrão. A 4, ó, cresceu, cresceu. A 5, ó, não cresceu e depois cresceu. Então, não é. Então, a resposta correta é a D, né? A 4. Então, ó, uma questão básica, que é só de análise de gráfico. Então, essa aqui seria uma questão que você faria sem sombra de dúvidas. E como dica, orientação, conselho, questões normalmente de gráfico são questões básicas. Se tiver conta para fazer, a conta vai estar no gráfico, a conta vai estar na tabela. Então, esse é um tipo de questão para você dar prioridade. Bateu o olho, viu lá que é um gráfico, viu que é uma tabela, opa, essa aí eu faço. Tá? Obviamente, se não for um gráfico mirabolante. E essa daqui, como uma pergunta direta e nem precisou ler o restante, com certeza deveria ter sido feita, tá? Vamos lá, próxima. Já olha as respostas. Ó, função exponencial. O texto é curto. Bom, o texto é curto, a gente lê. Mas normalmente questões de função exponencial não é algo básico.
Então já bate o olho, perceba, função exponencial. Isso aqui eu posso pular. Mas como o texto é curto, a gente lê aqui só para ter certeza. Ele faz uma leitura rápida. Ó. Comando, qual a representação algébrica da quantidade Q dessas células em função do tempo T em hora nesse período? Tá? Um tipo de célula se reproduz constantemente por divisão celular, triplicando sua quantidade a cada 2 horas. Então, triplica a cada 2 horas. Sob condições ideais de proliferação, suponha uma quantidade inicial Q0 dessas células sobre as condições ideais de proliferação durante um certo período. E ele pergunta, ó, qual a representação, né, ou expressão algébrica, são sinônimos que representam. Tá? Então vamos lá, a quantidade inicial é o quê? Q0. Vamos supor que essa quantidade Q0 seja para o início da contagem, ou seja, para t igual a 0, a quantidade inicial é Q0. O que é que ele fala? Que após 2 horas, ou seja, t igual a 2, o que é que acontece com essa quantidade aqui? Triplica, ou seja, vai ser o quê? Q0 vezes 3. Quando passa mais 2 horas, ó, ou seja, t igual a 4, isso aqui vai ser o quê? Triplicado de novo, ou seja, Q0 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Mais 2 horas, ou seja, 6, vai ficar o quê? Q0 vezes 3 ao quadrado vezes 3, fica 3 ao cubo. Aí já dá para perceber que tem um padrão aqui. Qual é esse padrão aqui? Observe. Aqui é 6, aqui ficou quanto? 3. Aqui é 4, aqui ficou quanto? 2. Aqui é 2, perceba que aqui em cima tem um 1. Ou seja, o número que está aqui em cima é sempre a metade. Ou seja, seria o quê? Ser dividido por 2, que dá o 3. 4 dividido por 2, que dá o 2. 2 dividido por 2, que dá o 1. Ou seja, quando você olha as alternativas, seria qual letra? Letra D, ó, que é Q0 vezes 3 elevado a T sobre 2. Tá? Então, uma questão de função exponencial, que normalmente não é uma questão básica, só que ela é rápida de ser feita. É só você enxergar qual é o padrão. E quando você enxerga o padrão, você faz. Tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Quantas camisas deverão conter os lotes que serão colocados à venda onde, ó, na primeira semana para que seja possível praticar essa promoção, tá? Vamos lá. A proprietária de uma confecção pretende liquidar as camisas que possui em estoque por meio de uma promoção na qual fará a venda de lotes com iguais quantidades de camisetas. Para o primeiro semestre, pretende anunciar a venda de cada lote por R$ 720. Então vamos lá. Primeira semana, né? Qual o valor do lote? Ó? Vou escrever aqui, ó. Valor do lote é o quê? R$ 720. Na segunda semana, para acelerar as vendas, ela planeja, né, anunciar a venda de lotes com 3 unidades a mais que os lotes vendidos na primeira semana. Então, em cada lote vai ter 3 unidades a mais. Só que preste atenção, o valor desses 720 é o valor do lote na primeira semana. Só que você não sabe a quantidade que tem, né, a quantidade de camisas. Então, por que eu preciso saber a quantidade de camisas na primeira semana? Porque ele está falando que na segunda semana vai ter 3 a mais. Ou seja, qual é a quantidade de camisas na primeira semana? Eu vou dizer que vai ter N camisas, tá? Isso aqui é na primeira semana, tá? Já na segunda semana, qual o valor do lote na segunda semana? Continua sendo o quê, ó? Valor do lote
vai continuar sendo 720, que eu vou ler daqui a pouco. Entretanto, a quantidade de camisas vai ser 3 a mais, ou seja, N mais 3, tá? Vamos lá. Na segunda semana, para acelerar as vendas, planeja anunciar a venda de lotes com 3 unidades a mais do que os lotes vendidos na primeira semana, ainda por R$ 720, ó. Ainda por R$ 720. Então, isso aqui é o da segunda semana, tá? E de forma que o preço unitário de cada peça seja R$ 20 mais baixo, ó. O preço de cada peça seja R$ 20 mais baixo do que o valor que teria cobrado na primeira semana de promoção. Então vamos lá. Antes de ler aqui o restante, o comando. Primeiro, qual foi o valor do lote que é vendido na primeira semana? R$ 720, tá? E tem quantas camisas no primeiro lote? N. Ou seja, qual o valor de cada camisa? Concorda que é só dividir? 720 por N. Então, ó, na primeira semana vai ser o quê? 720 dividido por N. Já na segunda semana, o lote continuou custando R$ 720. Tá? Entretanto, tem mais camisas, tem N mais 3. Mas qual vai ser o valor de cada camisa? Vai ser 720 dividido por N mais 3. Tá? Agora a gente vai ter que usar essa relação que ele disse aqui, ó. De forma que o preço unitário de cada peça seja R$ 20 mais baixo do que o valor que tinha sido cobrado aonde? Na primeira semana. Ou seja, esse valor que está na segunda semana é R$ 20 mais baixo. Ou seja, por exemplo, se na primeira semana eu vendo por 40, na segunda está R$ 20 mais baixo, ou seja, está vendido por quanto? Por 20. Primeira semana 40, na segunda semana está por 20. Como é que eu faço para igualar essas duas coisas? Eu pego da segunda semana e somo com 20, tá? Ou eu pego da primeira semana e tiro 20. Vai ficar a gosto do freguês. Por quê? Porque esse é um tipo de questão que a gente vai ter que fazer uma igualdade entre expressões algébricas e a partir dessa igualdade a gente vai fazer o quê? Alguma equação, tá? Quantas camisas deverão conter os lotes que serão colocados à venda na primeira semana para que seja possível praticar essa promoção? Então, normalmente, essa questão quer saber o quê? O valor de N. Então, é exatamente isso que a questão quer saber. Qual o valor de N? E o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o valor da primeira semana e eu vou subtrair 20. Por quê? Porque eu vou querer igualar essas duas equações aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui, que eu não preciso mais dessas informações. Tá? E vou fazer minha continha. Vai ficar o quê? Ó? 720 dividido por N menos 20 é igual a quem? 720 dividido por N mais 3. Tá? Eu posso fazer essa questão aqui de algumas formas. Posso fazer MMC, posso fazer um monte de coisa. Só que eu vou fazer, ó, primeiro essa continha só desse primeiro lado, tá? Como é que eu faço, ó? N vezes 20 dá 20N. Ou seja, eu vou transformar isso aqui em 720 menos 20N dividido por N, tá? Vou fazer isso aqui. Tiago, por que você fez isso? Para fazer o cruz credo. Fica mais rápido para fazer assim do que fazer MMC de tudo. Então vai ficar o que aqui? Ó? 720 menos 20N, que multiplica quem? N mais 3 é igual a N vezes 720. Tá? Agora faz a distributiva. Esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse, tá?
720 vezes n dá 720 n. 720 vezes 3 dá mais 2.160. Menos 20n vezes n dá 20n quadrado. Menos 20n vezes 3 dá 60n. Igual a n vezes 720 dá 720n. Opa! Deu para perceber que isso aqui recai em uma equação de segundo grau, né? Que o primeiro passo, ó, eu posso cortar esse 720n daqui e daqui. Vai sobrar quem, ó? Menos 20n quadrado, menos 60n, mais 2.160, igual a zero. O que é que eu faço aqui com essa equação toda, ó? Eu vou cortar esse monte de zero aqui, ó. Vou dividir ela toda por 10 primeiro. E depois eu vou dividir ela toda por menos 2. Por quê? Porque todo mundo é par aqui e eu quero acabar com esse menos daqui. Vai ficar menos 2 dividido por menos 2 dá 1, ou seja, n quadrado. Menos 6 dividido por menos 2 dá mais 3n. E 216 dividido por menos 2 dá menos 108, igual a zero. E agora é só resolver essa equação, tá? Que obviamente é só usar delta e Bhaskara, tá? Tem um curso, um mini curso aqui completo no canal de equação de segundo grau para quem tem dúvida de como é que se resolve. Só que eu vou fazer usando a técnicazinha, né? De dois números que multiplicados dão 108 e que quando você soma dá 3, né? Então vai ficar, ó, n mais alguma coisa multiplicado por n menos alguma coisa igual a zero. Por quê? Porque quando você multiplica os valores, está dando conta aqui, ó, menos 108. Ou seja, quando você multiplica dois números e dá menos 108, significa que um é positivo e o outro é negativo, tá? Então, obviamente, quando você para e pensa aí bem detalhadamente, você percebe que vai ser n mais 12 e n menos 9. Ó. Quanto é 12 menos 9? Dá 3. E 12 vezes menos 9 dá menos 108. E, obviamente, que as duas soluções ficam n igual a menos 12, que não é isso. E a outra é n igual a 9. É só trocar o sinal, que é exatamente o valor que eu quero. N igual a 9. Resposta correta, a letra A. Então, mais uma questão, né? Eu não falei anteriormente, mas que quando você lê e já percebe os detalhes, essa aqui seria uma questão que você perderia muito tempo. Ou seja, pelo fato de você perder muito tempo, muita conta para fazer, essa aqui você faria com certeza depois. Ok? Vamos para cima. Próxima questão. Diz o seguinte, ó, o volume em centímetro cúbico desse rolo é. Então ele quer saber, ó, qual o volume disso aqui. Só que dá para perceber que isso aqui é um rolo de papel higiênico, tá? E que isso aqui não é um cilindro. Por quê? Porque essa parte aqui, de dentro, é o quê? É oca. Então, ó, como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura. Só que a área da base é a área de um círculo. Só que aqui não é um círculo. Tá? Isso aqui é o quê? É uma coroa circular. Então, como é que a gente calcula esse volume? Vai ser a área da base, que é a área de uma coroa, que é π, que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado, tá? Isso aqui é a fórmula para calcular a área de uma coroa, multiplicado pela altura, tá? E, obviamente, você tem que saber quem é um r e quem é um r. O r é essa medida aqui, ó, e o r é essa medida aqui de baixo. Tá? Aí quando você olha para o pré-comando, ele já tem as demais informações. Ó. 12 centímetros de diâmetro externo, 4 centímetros de diâmetro interno e 10 centímetros de altura. Então é só substituir. Vai ficar o quê? Ó? π que multiplica r ao quadrado. Aqui ele dá o diâmetro. Não erra esse detalhe. Ó. Se o diâmetro é 12, o raio é 6. Então, fica 6 ao quadrado menos, ó, o diâmetro é 4. Então, o raio é 2 ao quadrado. A altura é quanto?
é 10. Então vai ficar π, que multiplica 6 ao quadrado dá 36, menos 2 ao quadrado dá 4, tudo isso vezes 10. Então vai ficar π, que multiplica 36 menos 4, dá 32 vezes 10. 32 vezes 10 dá 320, vezes π, dá π centímetros cúbicos. Resposta correta, a letra C. Qual o problema dessa questão? Seria só você lembrar a fórmula. Tá? Porque a pergunta é direta. Somente com comando você já tem que perceber que é só volume. O detalhe dela é você lembrar essa fórmula. Tá? Obviamente, se você lembrasse, né? Você faz ela. Por quê? Porque ela é rápida de ser feita. Tá? Próxima questão. Que diz o seguinte, ó. O preço máximo por comprimido do medicamento Z será... Bom, somente com comando não dá para resolver. Ou seja, vamos encontrar as demais informações. Vamos para o pré-comando. Um laboratório lançou um novo medicamento chamado Z para o tratamento dessa doença. Visando tornar esse medicamento competitivo economicamente, o laboratório decidiu fixar um preço que apresenta o menor valor por comprimido em relação aos medicamentos já existentes. Então, opa, ele quer alguma coisa que tenha um preço, né, menor que o preço por comprimido dos medicamentos já existentes. Tá? Então, vamos lá. Já deu para ajudar bastante, mas como o texto aqui é curto, ó, para o tratamento de uma doença específica, existem disponíveis no mercado somente 4 medicamentos que são comercializados em versões diferentes. Tá? Medicamento 1, ó, 50 comprimidos no preço de R$50. 30 comprimidos no preço de R$48. 40 comprimidos no preço de R$60 e 60 comprimidos no preço de R$100. Um laboratório lançou um novo medicamento chamado Z para o tratamento dessa doença, visando tornar esse medicamento competitivo economicamente. O laboratório decidiu fixar o preço que apresente um menor valor competitivo. Então, fixar um valor que seja menor, tá? Em relação aos medicamentos já existentes. Então, o preço máximo por comprimido no medicamento Z será de... Então, vamos lá. A gente tem que saber quais são os valores dos preços por comprimido de cada um dos medicamentos, né? Medicamento 1 tem 25 comprimidos e os 25 custam R$50. Então, é só dividir o valor total, né? 50 por quanto? Por 25, ou seja, cada comprimido sai por R$2. Do medicamento 2, 48 dividido por 30. Isso aqui fica R$1,60. Aqui, 60 dividido por 40. Fica R$1,50. E aqui, 100 dividido por 60. Essa conta não dá exata, tá? Você pode cortar 10 por 6. Simplifica 5 por 3. Aí aqui fica um pouquinho mais fácil. Isso aqui fica 1,66 aproximadamente. Então, deles, o mais barato é esse daqui, ó. O preço por comprimido. Só que o que eu quero é que o preço seja menor que esse. Só que eu quero o maior mais próximo. Então, o maior mais próximo, que é menor que 1,50, obviamente, é esse aqui que custa quanto? 1,49. Porque eu quero que seja competitivo. Então, inicialmente, para algo ser competitivo, não necessariamente essa coisa tem que ser muito boa. Obviamente que tem que ser boa. Mas, inicialmente, a gente tem que olhar o preço, né? Que é exatamente o que a questão quer. Ou seja, tem que ser menor, mas o mais próximo possível de 1,50. Tá? Então, essa aqui também é uma questão básica, que essa aqui você teria que fazer. Porque já dá para perceber direto qual é a conta que tem que fazer. E é de matemática básica, de operações básicas mesmo. Então, essa daqui você faz, tá? Vamos lá, próxima questão, ó.
Quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Então, somente lendo o comando não dá para resolver. Vamos para o pré-comando, ó. Para confeccionar um tapete em formato retangular de 10 centímetros por 50 centímetros, ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, costurando um lado de um a um lado do outro, sem que haja rotações desses retalhos, tá? O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá conter um único retalho de 10 centímetros por 20 centímetros e mais 3 retalhos no formato de 10 por 10. Sendo que retalhos de mesma estampa, ó, isso aqui é algo fundamental, ó, retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Então, isso aqui é uma típica questão de quê? De análise combinatória, que eu tenho que contar as possibilidades. Então, pelo fato de eu ter que contar possibilidades, se isso aqui não é algo direto, com certeza você pula. Tá? Primeiro, porque é análise combinatória, e segundo, que não é algo que você consiga fazer conta diretamente. Tá? Então, vamos ler o restante aqui só para estruturar todos os passos aqui, tá? Uma costureira tem à sua disposição pelo menos 2 unidades de cada um dos 4 tipos de retalhos retangulares com as estampas e os tamanhos apresentados, tá? Então tem pelo menos 2 desse, 2 desse, 2 desse e 2 desse, tá? Para confeccionar um tapete em formato retangular de 10 por 50, ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, costurando um lado de um a um lado do outro, sem que haja rotações desses retalhos. O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá conter um único retalho de 10 por 20, ou seja, tem que ter esse, tá? E mais 3 de formato 10 por 10. Então tem que ter, ó, um desse e 3, né, de 10 por 10, ou seja, pode ser inclusive cada um desses aqui, tá? Sendo que retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado, ou seja, eu posso escolher 2 desse e um desse? Posso, porque vai ficar 3. Só que ele deu uma restrição. 2 iguais não podem ficar juntos, tá? Então, ó, quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Tá? Então vamos lá. Inicialmente, para eu fazer o tapete, eu posso usar esses 4 retalhos? Posso. Por quê? Porque eu tenho que usar um desse e 3 de 10 por 10. Ou seja, eu posso usar exatamente esses 4. Para efeito de conta, aqui eu vou chamar de R1, R2, R3 e R4. Se eu fizer o tapete com esses 4, ó, R1, R2, R3 e R4, o que é que pode acontecer? Eles podem mudar de posição? Pode. No lugar do R1, eu mudo de posição R1 com R2. O tapete fica diferente? Sim. Por quê? Porque eu mudei de posição. Tá? E quantas vezes eu posso mudar de posição aqui? A gente calcula através de quê? De uma permutação. Por quê? Tem 4 retalhos e eu quero mudar de posição os 4. Então, seria uma permutação de 4 elementos. Isso aqui é a mesma coisa de 4 fatorial. E 4 fatorial é a mesma coisa de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Tá? Agora, ao invés de eu usar os 4 diferentes, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso usar esse R1 aqui 2 vezes? Posso. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, já aqui em cima, ó, 24 maneiras. 24 maneiras de quê? De quando eu uso os 4 retalhos diferentes, tá? Agora eu vou usar 2 retalhos.
iguais e 2 diferentes. Vamos lá, primeiro caso aqui, ó. Poderia ser assim? Ó, não vou colocar na ordem correta, tá? Só a configuração do que eu quero. R1, R1, R2 e R4, sendo que necessariamente tem que ter o R4, tá? Porque é 3 de 10 por 10 e 1 de 10 por 20. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu usei 2R1, 1R2 e 1R4. Isso aqui pode acontecer? Pode, sem problema nenhum. Tá? Uma outra possibilidade, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Eu poderia usar o R1 de novo 2 vezes. Só que no lugar do R2 eu vou colocar quem? R3. E depois do R3 seria quem? R4. Essa configuração é diferente para o tapete? É, sem sombra de dúvidas. Então, até agora, eu tenho quantas possibilidades escolhendo os retalhos, tá? Eu tenho quantas possibilidades? 2. Agora, se eu escolher 2 do R2, vai ficar o quê? R2, R2, R3 e R4. Pode acontecer isso? Pode, sem problema nenhum. Qual seria uma outra configuração? R2, R2, R1 e R4. Pode acontecer isso? Pode, sem problema nenhum. E as últimas duas possibilidades é quando eu uso o retalho 3. Seria o quê? R3, R3 duas vezes, R1 e R4. Ou R3, R3, R2 e R4. Ou seja, quando eu escolho duas iguais, 10 por 10, uma diferente de 10 por 10 e a outra 10 por 20, que tem que ter, eu tenho quantas possibilidades aqui? Eu tenho 6 possibilidades. Ou seja, qual é a ideia que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu não configurei isso aqui, eu vou pensar quantas possibilidades eu tenho rearrumando esses 4 retalhos e no final das contas eu vou multiplicar por 6, porque ó, tem essas 6 possibilidades aqui. Entenderam? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Primeiro, o que é que eu faço? Eu tenho que pensar em mudar a ordem desses retalhos. Como é que eu mudo a ordem desses retalhos? Através de permutação. Só que isso aqui é um caso de permutação com repetição, porque ó, o R1 aparece quantas vezes? 2. Então seria o quê? Permutação de 4 elementos, entretanto, 2 são repetidos. Só que se eu calcular essa permutação de 4 elementos onde tem 2 repetidos, eu vou calcular os casos em que o R1 está junto com o R1. E a questão fala que, ó, quando tem a mesma estampa, eles não podem ficar juntos. Ou seja, eu tenho que tirar, ou seja, subtrair o caso em que eles estão juntos. E como é que eu tiro? Pensa o seguinte, ó, eles dois não são iguais? Então, eu vou pensar que tem um caso. Ou melhor, que eles dois são um tapete. Se eu pensar que os dois são um tapete, eu estou juntando os dois. Quando eu movimentar, eles vão estar juntos. Então, ó, quando eu junto aqui ficar um, aqui vai ficar outra possibilidade e outra possibilidade. Ou seja, o que vai permutar essas 3 possibilidades? Sendo que os dois que são iguais estão juntos. Ou seja, menos P de 3. Tá? Então, ó, isso aqui fica o quê? 4 fatorial dividido por 2 fatorial menos 3 fatorial. 4 fatorial está aqui em cima, né? 24. 2 fatorial é 2. 24 dividido por 2 dá 12. Menos 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E 12 menos 6 fica igual a 6. Ou seja, somente em um caso eu tenho o quê? 6 maneiras. Mas a gente viu anteriormente que escolhendo 2 iguais, 10 por 10, outro de 10 por 10 e um de 10 por 20, tem quantas possibilidades? 6. Ou seja, o que é que eu faço com esses 6 daqui? Ó?
multiplica pelas 6 possibilidades anteriores. E 6 vezes 6 fica igual a quê? 36. Ou seja, eu tenho essas 24 iniciais e mais essas 36. Pergunta, eu posso usar 3 retalhos diferentes? Não, porque se eu usar 3 retalhos diferentes, necessariamente 2 vão estar juntos, tá? Então eu só posso usar ou os 4 diferentes ou o caso em que eu tenho 2 iguais, ok? 24 mais 36 dá um total de 60 possibilidades. Letra E. Então, métodos de contagem e análise combinatória nunca é algo tão básico. Então, acho que eu até falei letra D e marquei a letra E. Não, só recapitulando, a resposta correta é a letra E. E voltando, análise combinatória nunca é algo tão básico. Ah, então, se você perceber que não é algo direto, em que você faz a conta rápida, o que você faz? Você deixa para depois. Você deixa para depois com toda certeza. Tá? Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. O valor de quem, ó? Da moda. Da moda, o que é moda? O valor que mais aparece. Então é só isso. Então vamos lá. A moda. Qual é a moda? É o número que mais aparece aqui, ó. O 80 aparece quantas vezes, ó? Um aqui. Um aqui. Então vamos montar uma tabelinha. O 80 aparece 2 vezes. O 90, ó, um aqui. E só, né? O 90 uma vez só. 94, um aqui e um aqui. 3. Então, 94, 3 vezes. O 100, ó, uma, duas. Então, o 100, ó, aparece 2 vezes. O 92 e o 86, uma única vez, ó. 92, uma. E o 86, duas. Pronto, acabou. Precisa organizar em rol? Não. Precisa calcular a média? Não. É só a moda. Nem precisei ler pré-comando, nem o resto. É moda. A moda é quem? É o número que mais aparece, ó. 94, letra D. Faria essa sem sombra de dúvidas. Tá? E o primeiro grupo de questões da nossa primeira aula, que é a última de hoje, né? Diz o seguinte, ó, nesse caso, na maquete, a altura do prédio mede, tá? Um estudante de arquitetura projetou um prédio de 32 metros de altura a ser construído em uma maquete em papel cartão na escala de 1:50. Então, a escala, ó, é de 1:50. Cada 1 centímetro, né? O papel cartão equivale a 50 centímetros na realidade. E ele quer saber, ó, a altura nessa maquete, qual a altura do prédio. Então, ó, essas unidades que estão aqui estão em centímetros. E a resposta da questão está tudo em metro. Ó. Quando você olha as respostas, ó, tudo em metro. Então, necessariamente, a gente não precisa trabalhar com essa transformação de medida. Porque ó, a escala está aqui em centímetro. Ó. A medida da altura do prédio, né, vai estar em metro, certo? Só que ele quer saber na escala, ou seja, o x vai estar aqui e a altura real é 32. Só fazer o cruz-credo. 50 vezes x dá 50x, 32 vezes 1 dá 32. Ó, passa 50 dividindo. Isso aqui fica igual a 0,64. Resposta correta, letra C, tá? Então, só recapitulando, nesse grupo de 15 questões, você percebeu que existem fáceis, existem médias, existem difíceis. Necessariamente as difíceis você pula. Necessariamente as questões que você sabe fazer rápido, você faz.
Estratégia de prova é isso que você tem que seguir do início ao fim se você quiser os 800 mais na prova de matemática do Enem. Beleza, galera? Vamos para a nossa segunda aula e eu quero que você siga essa estratégia e coloque aqui nos comentários. Faz sentido tudo isso? Então, simbora!